Meus queridos irmãos e irmãs, vivendo este 25º domingo do tempo comum, a palavra de Deus para a nossa catequese, para a nossa vida, vem ser um fio condutor para o nosso existir, para as nossas relações. Na leitura primeira, nós escutamos que o profeta Isaías está a dizer: voltai-vos para o Senhor. E vamos verificar se estamos a caminhar de acordo com o caminho do Senhor, ou se os nossos projetos são pautados pela lei do Senhor, pela verdade, pela ética. A leitura segunda, Paulo vai nos colocar a supremacia do Cristo na vida daquele que crê. Paulo vai dizer que ele é desejoso de ir para esta outra dimensão, de contemplar o Senhor em sua glória, mas ele ainda vê a necessidade de estar no meio da comunidade, das pessoas, para admoestar, para exortar, para confirmar a fé. Então, esta supremacia do Cristo na vida daquele que crê. Voltando ao tema que nos apresenta a leitura primeira, o profeta Isaías, ele vive uma determinada situação. Uma parte desses descendentes dos israelitas que estavam no exílio e voltam para a sua pátria. Nós sabemos que aquele que o exilado, aquele que está no exílio, é uma segunda ou uma terceira categoria. Mesmo que tenha passado sempre anos, séculos, outras gerações, mas sempre tem esta marca: vossos pais são estrangeiros, vocês não fazem parte da nossa raça, da nossa etnia. Então, após um longo tempo no exílio, uma parte do povo de Deus volta para Israel. E vivendo aquela situação que estava à dominação, vê o templo que é quase destruído, as pessoas que deveriam zelar pelo culto, zelar pela espiritualidade, estão vivendo uma vida laxa, e estes que vieram estão numa situação bem adversa, porque após um bom tempo, fora da sua pátria, já são os descendentes, netos, bisnetos, perderam, assim dizer, a língua, não falavam mais o hebraico, que a língua é um ponto de unidade, a cultura une um povo. Durante tanto tempo foram assimilando costumes, práticas pagãs, e foram trazendo para suas casas, para suas famílias, e isso veio danificar, veio fazer com que eles perdessem a referência. Tá bom, ouviam falar, sim, nós somos um outro povo, nós somos escolhidos por Yahvé, nós temos Abraão, ouvi falar de Abraão, ouvi falar de Moisés, dos profetas, mas era uma coisa muito vaga, porque faltava para eles, eles não tinham o culto, não tinham esta catequese, este ensino. Então, ao voltar para esses descendentes, para a sua pátria, se estão nessa situação, são estrangeiros na pátria dos seus pais. E o profeta vai chamá-los e vai exortar e vai dizer a eles que deverão se voltar para o Senhor. Vamos nos voltar para o Senhor. O que significa este voltar? Vamos nos voltar para o Senhor. Significa vamos nos converter. Vamos deixar o que nós assimilamos dos pagãos, dos costumes, e vamos nos voltar para o Senhor, para o entendimento, para a lei, para a Torá, para os costumes dos nossos pais. Então, Isaías está dizendo: voltai-vos para o Senhor, deixai a vida pagã, deixai esta vida corrompida e vamos nos pautar pela fé de nossos pais. Os homens de todas as raças e épocas, todas as etnias, tem sempre um desejo do místico, do contemplativo. As mais diversas expressões religiosas, místicas,
Este tem este desejo do divino, do transcendente, desta presença de algo que é maior do que ele, a divindade. Isto marca todos os povos de todas as culturas. E nós, ocidentais, e nós que temos a cultura cristã, a civilização ocidental foi restaurada, foi construída sobre a palavra de Deus, o Evangelho, a fé cristã, a fé católica. Então nós devemos nos colocar sempre com estas frases do profeta nos nossos ouvidos: voltai-vos para o Senhor. Ou seja, vamos buscar a conversão. Vamos sacudir a poeira, Senhor. Que venha sair a poeira que se aloja na minha vida, que me leva tantas vezes a ser egoísta, a ser arrogante, a ser autoritário, a tratar mal o outro. Quantas vezes eu perco a oportunidade de fazer a caridade, de fazer o bem, por orgulho, por vaidade. Então, que nós possamos buscar verdadeiramente o Senhor, buscar verdadeiramente a palavra, o crer, o acreditar, para que nós possamos nos despir de todas estas questões que vêm do humano, do direito, do querer, do poder, do ter, do massacrar o outro. E quantas vezes nós nos alegramos, meus queridos, nos alegramos em ser autoritário, nos alegramos em ser arrogante. Às vezes, se alguém diz algo para mim, eu tenho que dizer 2 palavras a mais. Isto não é tão distante das nossas relações, na relação esposo-esposa, pai, filho, irmão, no local de trabalho, onde nós estudamos. Quantas vezes nós queremos nos impor, não nos tornamos homens e mulheres de reconciliação, homens e mulheres de paz, mas vem fluir em nós a arrogância, vem fluir em nós o desejo do poder, do mandar, o autoritarismo. Mas nós deveríamos, como nos diz, rasgar as nossas vestes, dilatar os nossos corações e ir ao encontro do Senhor, buscar o Senhor, ou seja, a conversão, para que eu possa colocar em sintonia a minha vida, os meus caminhos, ou seja, os meus projetos. Esses meus projetos não são assim meus, porque poderão estar pautados no egoísmo, na vaidade e assim por diante. Mas estes projetos, os projetos de nossa vida, têm que estar em consonância com a lei do Senhor. E como muitas vezes é difícil, muitas vezes eu não quero olhar, perceber, acolher a lei do Senhor. É um exercício constante em nossa vida, a lei do Senhor, os caminhos do Senhor. Então, em nossas orações, deveríamos pedir: Senhor, venha dilatar a minha vida, o meu coração, para que eu possa de fato fazer a Tua vontade. O texto do Evangelho que nós escutamos, Jesus usa uma figura conhecida do povo de Israel para fazer a sua catequese, contar a parábola. Ele usa a figura da vinha, ou seja, dos parreirais, da plantação de uva. Pois na literatura bíblica, Israel é considerado esta vinha do Senhor, esta plantação, aquele que tem uma plantação, cultiva, cuida e recebe os frutos. A vinha do Senhor, ou seja, quer dizer que o povo de Israel é propriedade do Senhor. Isto se alarga a todos nós, a nós cristãos. Nós fazemos parte desta vinha, nós somos propriedades do Senhor. Mas uma propriedade que vive em sintonia, uma propriedade que deve viver em harmonia com o místico, com o Senhor e com os irmãos. Caso contrário, estaremos vivendo uma espiritualidade danificada, onde eu penso em mim, na relação com Deus, mas não tenho a capacidade de olhar para o outro, para o meu irmão, para aquele que está à minha direita, à minha esquerda, para o coletivo. Então, nessa leitura que nos apresenta, e Jesus vai contar esta parábola dizendo que este dono da casa, este dono da vinha, o dono da plantação, o dono da roça, ele quer os frutos,
precisa que seja cultivado, que seja tratado. Então nos diz que ele sai e vai buscar operários. Nos faz um elenco de vários horários, do primeira hora, que ele diz que vai pagar, logo acerta o valor, te pagarei uma moeda de prata, ou seja, te pagarei uma diária. Isso ele vai contratar alguém às 9, meio-dia, mais tarde, até que contrata umas 5 horas. E quando chama a pessoa para pagar os empregados, diz: começai primeiro pelos últimos. Então isso deu assim uma certa alegria para os que começaram a trabalhar antes. Olha, se estes que começaram a trabalhar às 5 da tarde, às 3, ele pagou uma diária, então para nós que trabalhamos o dia todo, ele vai pagar 2 ou 3 diárias, vai pagar mais. E aquilo criou uma expectativa de ter mais. E na hora veio a frustração, porque o patrão começou a pagar e pagou uma diária a todos. E eles vão ficar com raiva, chateados, com raiva. Mas como? Eles trabalharam uma hora e você pagou uma diária? E nós que trabalhamos o dia todo, vai nos pagar uma diária também? Na catequese, Jesus vai dizer que o patrão diz: olha o que foi que nós combinamos? Uma diária. Uma diária não é a tua necessidade, a diária para que o trabalhador pudesse viver. Então eu não fui injusto contigo, eu estou pagando o que te prometi, certo? Agora, meus queridos, essa catequese de hoje, que Jesus está a ensinar esta parábola, é muito importante, era muito importante nessa época, porque Jesus está falando aos judeus, a dizer que eles fazem parte desta vinha do Senhor, e que todos são convidados, não só os filhos de Abraão, pois os judeus têm essa ostentação de dizer: nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos descendentes de Abraão, nós somos os primeiros. Mas Jesus vai dizer que não é a vinha do Senhor, não é só os descendentes de Abraão, os primeiros chamados, mas ele vai dizer, assim como ele agregou outros trabalhadores, outros horários para a vinha, ele vai estar a ensinar que outros povos e outras pessoas fazem parte do reino de Deus. Não só os primeiros, os descendentes de Abraão, mas todos, aqueles que foram chamados às 3 horas, ao meio-dia, às 3, às 5 horas. Então, o reino de Deus é para todos os homens. Este é um ponto da nossa reflexão. O segundo ponto prático é que a catequese, Jesus está inaugurando assim uma nova mentalidade que entrou em choque naquela época e entra em choque hoje com a nossa mentalidade da dominação, do poder. Porque Jesus, ao dizer a eles que eles estavam ali ao que fizeram o trabalho, que receberam, e eles se queixam. Mas como eu estava a dizer, Jesus está a edificar uma nova sociedade. Uma sociedade em que vê o homem a sua necessidade. Aqueles que trabalharam 1 hora, não tinham a família, não tinham os filhos, não precisavam comer, não precisavam viver. Então, a catequese nos ensina que as necessidades são as mesmas daquele que trabalhou 1 hora, daquele que trabalhou o dia todo. Isto é, para nós, meus queridos, é algo que deve abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que possamos edificar uma sociedade igualitária, não uma sociedade que exclui. Nós excluímos, nós queremos, nós gostamos e até bajulamos as pessoas que se destacam, ou por um conhecimento,
ou porque falam melhor, se expressam melhor, ou porque têm um poder aquisitivo. Às vezes parece que os nossos semblantes mudam. Se nós estamos com alguém simples, alguém de pouco conhecimento, alguém, vamos dizer, pobre, sem bens, às vezes nós temos a tendência de tratar assim, de qualquer jeito. E aí quando vem alguém que nós conhecemos, que fala melhor, se apresenta melhor, que tem um poder aquisitivo, parece que até a nossa face muda, a nossa aparência. Nós estamos a dar um sorriso, as palavras mudam. Isto infelizmente acontece em nossas vidas, né? Discriminar, uma avalanche de pessoas que estão aí. A palavra de Deus, ao nos dizer que temos que criar uma sociedade igualitária, é importante para nós que formamos a nação. Nós não podemos nos sentir uma bucha, nós não podemos nos sentir um nada. Infelizmente, às vezes a cultura do colonizado, ele se sente sempre inferior ao outro. Aquele é o poderoso, aquele tem o dinheiro, aquele tem o poder. Quando tinha, né, aqueles chamados comícios que a gente via, talvez os mais jovens não conhecerem, a gente via que tinha aqueles grupos que ficavam a incitar a multidão, e todo mundo batia palma e alguém gritava: é esse que é o homem. Aí todo mundo batia palma, então se idolatrava alguém, carregava ali. Então a gente criava o quê? Nós não somos nada, e aquele, porque tem o poder, tem o capital, ele é mais importante do que eu. Isso infelizmente acontece ainda na nossa vida, e nós estamos a viver esse tempo agora, e às vezes se multiplica este pensar: alguém é mais importante, eu não sou nada. E às vezes nós justificamos e continuamos este esquema. Por isso, meus queridos, que nós que formamos o Estado existe porque nós existimos, e o Estado existe para nós. Daí a responsabilidade dos administradores de quê? De prover a todos a educação, prover a todos a saúde, prover a todos a alimentação, políticas públicas, trabalho, bem-estar, moradia. Então, alimentação, saúde, moradia, bem-estar, segurança, isso não é um prêmio para alguns, para quem pode aumentar a cerca elétrica e os muros, para quem pode ter um carro blindado, para quem pode contratar uma segurança particular. Não, é para todos. Alimentação, escola, saúde, educação é para todos. E às vezes nós temos pessoas que ficam a mendigar, marcar uma consulta no serviço público, e às vezes quando precisam de um exame, em alguns lugares, em alguns exames assim, de mais complexidade, as pessoas às vezes esperam 4 meses, 6 meses. Por isso, meus queridos, que a palavra vem nos dizer: criar uma sociedade igualitária. Mas criar uma sociedade igualitária não é um passe de mágica, é construir na ética, na verdade e na justiça, para que a bonança esteja para todos. Assim como o dono da vinha percebeu e sabia que as necessidades eram iguais. Aquele que tinha a família, que trabalhou 1 hora, mas tinha família, tinha os filhos, necessitava do bem-estar como o outro. Então Jesus vem nos ensinar, a nós cristãos, e a todos os homens, mesmo não cristãos, mas que se deixe levar pela ética, pela verdade, por aquilo que edifica, para que possamos construir uma sociedade igualitária, onde seremos verdadeiramente irmãos uns dos outros. Esse é o grande desafio para nós, meus queridos. Construir uma sociedade onde seremos irmãos uns dos outros, porque às vezes nós nos deixamos conduzir pela vaidade, pelo orgulho, por aquilo que vem tal fato preencher o nosso eu. Que Deus de infinita bondade e misericórdia venha em nossas vidas a nos edificar, a nos fazer buscar estes elementos que devem edificar o nosso existir. Amém?